Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol. Nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, esse vídeo tá entrando no ar aí nesse começo de noite de quarta-feira. Desde já te peço, deixa o like, inscreva-se, ative o sininho. E é isso aí, temos vídeo aqui praticamente todos os dias. Todos os dias. Ontem teve aqui o meu vídeo com os palpites para essas quartas da Copinha. Então se tu não assistiu, assista, entrou no ar ontem. E siga também lá no Instagram e no Facebook, e curta a página lá no Facebook. Já apareceram aqui o nome, porque lá, né, sempre fica sabendo antes quando que tem o vídeo novo e tal. Enfim, hoje, né, quarta-feira, faltam exatamente uma semana para o começo da temporada no Brasil. Já tem estaduais que já começaram, mas, tipo o Cearense, né, Campeonato Cearense, se não me engano, tinha começado, mas temos também o começo do Paulistão, do Cariocão. Mas como eu moro no Rio Grande do Sul, né, obviamente, eu vou sim, óbvio, trazer conteúdo aqui também sobre o Paulista, sobre o Carioca, sobre o Mineiro, que são os principais, vídeo de palpites ou live, aquela live falando sobre os campeonatos. Porém, né, óbvio que eu vou dar uma prioridade pro gauchão, né, até porque a grande maioria que me acompanha aqui é colorado, enfim, gaúcho. E também para quem não é do Rio Grande do Sul, acho que é legal saber também, né, mas bora lá. Então hoje, como eu vi que muita gente tá meio desatenta, claro, eu vou acabar também nesse vídeo falando sobre outros estaduais, algum outro detalhe, mas é principalmente sobre o gauchão. Como eu vi que tem muita gente desatenta ou desatualizada, tem gente que eu não sabia nem quando começava. Pois então, hoje eu vou fazer um vídeo explicando um pouco como que vai funcionar esse gauchão, o regulamento e aonde assistir, beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, o gauchão, assim como, se não me engano, o Paulista ou Carioca, começa na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, na próxima quarta-feira, né, dia 26 de janeiro, começa o Campeonato Gaúcho 2022, né, o nosso querido gauchão começa na próxima quarta-feira. Eu vou começar falando sobre o formato dele, né, vamos começar falando sobre o formato desse gauchão. Pois então, não mudou nada. O gauchão segue no mesmo formato do ano passado. 12 equipes, né? Serão 12 equipes. Temos duas novas equipes, que é Guarani de Bagé e o União Frederiquense, que subiram, né? O Esportivo e o Pelotas, que disputaram ano passado, então foram rebaixados. Mas segue os mesmos São Luís, de Juiz, São José, Novo Hamburgo, Juventude, Grêmio, Inter, Caxias, Brasil de Pelotas e Aimoré, né, o Juventude. Esses são os demais participantes. Então são 12 equipes. 12 equipes, né, no formato de tabela. Formato de um grupo único, né, uma tabela única, tipo aquela tabela do Brasileirão, uma tabela só, com as 12 equipes que vão se enfrentar, né, todas elas vão se enfrentar, né, como se fosse um único grupo, vão se enfrentar em jogos únicos, né? Não vai ter segundo turno, é apenas um turno, né? Por exemplo, né? Então são 11 rodadas, onde, por exemplo, o Inter vai enfrentar os demais 11, o Grêmio enfrenta os demais 11, entendeu? Onde todos vão se enfrentar. Né, nessa tabela, então, de 12 equipes, os dois últimos colocados da tabela são rebaixados, né, para as divisões inferiores do gauchão. E os 4 primeiros colocados da tabela vão para a próxima fase, que é a fase de semifinal. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo dão adeus para o gauchão, voltam no próximo ano, mas nesse dão adeus já nessa primeira fase. Os 4 primeiros vão para a próxima fase, que é a fase do mata-mata, que é a fase de semifinal, né, que é ida e volta. E primeiro contra terceiro, segundo contra quarto. Na semifinal, né? Pois então, a equipe melhor colocada tem um mando de campo, pode decidir em casa, por exemplo. Primeiro contra o terceiro, primeiro colocado vai decidir o jogo da volta em casa. O terceiro, somente a ida. Aí, digamos, na semifinal, passou a equipe que estava em quarto e passou a equipe que estava em terceiro. O jogo da volta da final vai ser na casa da equipe que estava em terceiro. Passou o primeiro e o segundo.
né? Na semifinal, a equipe que ficou em primeira eliminou aquela equipe que estava em terceiro e o que ficou em segundo eliminou o que estava em quarto na semifinal. Então a grande final vai ser o jogo de volta vai ser na casa do que ficou melhor colocado na tabela do Gauchão. Como por exemplo no ano passado, as semifinais foram o Grêmio terminou em primeiro, o Inter terminou em segundo, o Caxias terminou em terceiro e o Juventude terminou em quarto. Então, aliás, foi isso. O Grêmio enfrentou o Caxias na semifinal e decidiu em casa. O Inter enfrentou o Juventude na semifinal e decidiu em casa. E na grande final foi Grenal. Como o Grêmio tinha terminado na liderança, o jogo da volta da final foi na casa do Grêmio. E aí no Beira-Rio. Assim vai ser então esse também gauchão. Beleza? Então é esse o regulamento. Igual ao ano passado. 12 equipes, aquela tabela, os 2 últimos são rebaixados, os 4 primeiros passam para a semifinal. Semifinal ida e volta, e depois, obviamente, a final ida e volta. E decide o jogo da volta em casa, o que ficou melhor colocado na tabela, beleza? Então o regulamento, a fase, então, é assim mesmo. Tá? Não muda nada. Como eu bem falei, então, o gauchão começa na próxima quarta-feira, dia 26. Então, já vou passar aqui os jogos da primeira rodada. Quarta-feira, dia 26 de janeiro, 4 horas da tarde, começa então com Juventude Inter. No mesmo horário, União Frederiquense e Novo Hamburgo. No mesmo dia, só que às 7 da noite, Grêmio e Caxias. No mesmo dia, mas às 9h30 da noite, Aimoré e Brasil. Na quinta, às 7 da noite, Ipiranga e São Luís. E a rodada termina na quinta, dia 27, às 9h30 da noite, em São José e Guarani. Aí a segunda rodada começa no sábado e termina no domingo. A outra de novo na quarta e na quinta. Esses vão ser os principais dias, beleza? E assim a FGF também já colocou todas as datas disponíveis e também a transmissão. Então vamos agora falar, já que a gente já falou do regulamento, como é que vai funcionar, sobre talvez um dos pontos que as pessoas mais estão se perguntando e que as pessoas não entenderam direito. Aonde que vai passar o gauchão? Aonde assistir? Como assim? Agora vai ter jogo quarta de tarde? Meu Deus! Exatamente. Bom, o Gauchão 2022 continua, né, como acho que a grande maioria aí do Rio Grande do Sul sabe, continua a ser da RBS, do Grupo RBS, do Grupo Globo. A Globo comprou os direitos do Gauchão. Porém, a Globo não tem todos os campeonatos estaduais, não. Não é mais igual aquela vez que a Globo tinha uma supremacia, não. A Globo uma vez transmitia o Paulista numa hora, o Gauchão outra hora e tal outra hora. Era... todos os estaduais passavam na Globo e por isso era sempre na quarta de noite, no domingo à tarde, enfim. Mas acabou esse monopólio. A Globo não tem mais o direito de todos os estaduais. A Record comprou o Carioca e comprou também o Campeonato Paulista. Transmitiu a Record, assim como no ano passado, esse ano transmite de novo o Campeonato Carioca, entendeu? E a Record também vai transmitir o Paulista, né? O SBT também já chegou a transmitir o Carioca uma vez. Eu acho que o Carioca segue também no pay-per-view. O Paulista vai ser na Record. O Paulista acho que também vai ter o seu canal lá no YouTube. O Carioca vai ser também na Record, né? Mas o Carioca acho que tem pay-per-view também. Tem outros aí que tem pay-per-view, né? Tem outros que tem pay-per-view, né? Não é pay-per-view, então é o pay-per-view. Aí vão ter sua transmissão própria. Tem uns que às vezes nem tem transmissão. Mas os principais, né? Que é o Paulista e o Carioca, né? O Campeonato Paulista, ele vai estar na Record. O Campeonato Carioca também vai estar na Record. Ou seja, a Globo não tem mais o direito desses. Tá, mas então quais estaduais a Globo vai transmitir? O Mineiro e o Gaúcho. Então, a Globo perdeu os direitos dos demais estaduais. A Globo só vai transmitir 2, que é o Mineiro, mas vai ser só pro estado de Minas, só pra Globo Minas. E o Gaúcho, que é só na RBS, que é só na Globo do Rio Grande do Sul. Então quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro, não vai ter transmissão de estadual na TV aberta. Pelo menos não na Globo. Claro, vai ter na Record, às vezes pode ter na Band, pode ter na SBT, mas não na Globo. E, por isso, como o Gauchão é só pra RBS, a grade da Globo não vai ter outros estaduais. Vai ser só o Gaúcho na RBS e o Mineiro na Globo Minas. Eu não sei quais dias de transmissão do Campeonato Mineiro vão estar na Globo Minas, mas na RBS será nas quartas de tarde e nos sábados de tarde.
pelo motivo, né, de que é só para RBS. Então a Globo, ela tá transmitindo agora o Big Brother Brasil, por isso a RBS não pode passar por cima e colocar o jogo no horário do Big Brother Brasil, e nem no programa do Hulk. Eu acho que sábado o horário é o de filmes, né? Então o único horário que a RBS vai ocupar então nas quartas é o horário dos filmes e das novelas. Por isso será quarta de tarde e sábado de tarde, pelo menos essa primeira fase do Gauchão, beleza? Aí cabe ver qual que vai ser a data da final e da semifinal. Então por isso. Porém, todos os jogos terão transmissão na Premiere e Sport TV. Vão ter jogos que serão, pelo menos o da dupla Grenal e do Juventude, vão ter jogos que serão exclusivos do Premiere e vão ter jogos que serão no Premiere e no Sport TV. Porém, para quem mora no Rio Grande do Sul, pode ser que seja só no Premiere, porque o Sport TV daí vai transmitir para outros estados do Gauchão, entendeu? Enquanto o GE, o GRS, né, o site da Globo, só que é o RS, tá? Vai também transmitir e vai transmitir os jogos do interior. Bem, então eu tô aqui, né? Bom, eu tô aqui com a tabela dos jogos, então eu já vou passar aqui já, tá? De momento que a gente tem isso que a FGF liberou. Então confira agora a lista dos jogos que a RBS, que é a afiliada da Globo, né? Que vão ser transmitidos então na primeira fase do Gauchão em TV aberta. Esses jogos que eu vou falar agora, eles vão ser transmitidos pela RBS, vão ser transmitidos pela Globo, em TV aberta, claro, só na RBS, só no Rio Grande do Sul, tá? Então, no dia 26 de janeiro, às 4 da tarde, Juventude Inter. Dia 29 de janeiro, às 4h30, ou seja, no sábado. Sábado, né? Dia 27 é na quinta, 28... É isso mesmo. Dia 29 de janeiro, sábado, às 4h30, Brasil e Grêmio. Dia 2 de fevereiro, às 4h30, Grêmio e São José. Dia 5 de fevereiro, às 4h30, Ipiranga e Inter. Dia 12 de fevereiro, às 4h30, Caxias e Inter. Dia 19 de fevereiro, às 4h30, Grêmio e São Luís. Dia 26 de fevereiro, às 4h30, Juventude e Caxias. Dia 5 de março, às 4h30, Novo Hamburgo e Grêmio. Dia 12 de março, às 4h30, Guarani e Inter. E então esses vão ser os jogos transmitidos pela Globo, pela RBS na primeira fase. Porém, terão 2 rodadas dessa primeira fase que a RBS não vão transmitir. Aí vai ser transmissão no GE, que é dia 9 de fevereiro, Aimoré e Grêmio, e dia 16 de fevereiro, Internacional e Brasil de Pelotas. Enquanto os jogos, né, que o Sport TV transmite, que tipo o pessoal lá de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro vai poder assistir pelo Sport TV, e às vezes até o Rio Grande do Sul, só que ainda não está confirmado se vai ter aquele negócio de ser no Rio Grande do Sul, ser só no Premiere. Esse Sport TV transmite mesmo, significa que vai transmitir para outros estados, não significa que nós do Rio Grande do Sul vamos ter no Sport TV, porque às vezes pro Rio Grande do Sul eles deixam só no Premiere. Mas enfim, além, né, dos mesmos jogos que também vão passar na RBS e no GE, o Sport TV vai transmitir também dia 30 de janeiro São Luís e Juventude, dia 3 de fevereiro Juventude e Novo Hamburgo, dia 6 de fevereiro Grêmio e Guarani, dia 17 de fevereiro Juventude e São José, dia 21 de fevereiro São José e Inter, dia 6 de março Juventude e Guarani. Tá? E os jogos que vão ser exclusivos somente no Premiere, os jogos que vai ter só no Premiere, não vai ter na RBS, não vai ter na Sport TV. Dia 26 de janeiro, Grêmio e Caxias. Dia 29 de janeiro, Inter e União Frederiquense. Dia 2 de fevereiro, São Luís e Inter. Dia 6 de fevereiro, União Frederiquense e Juventude. Dia 9 de fevereiro, Inter e Novo Hamburgo. Dia 10 de fevereiro, Juventude e Ipiranga. Dia 13 de fevereiro, Grêmio e Juventude. Dia 16 de fevereiro, União Frederiquense e Grêmio. Dia 20 de fevereiro, Aimoré e Juventude. Dia 26 de fevereiro, Inter e Grêmio, né, o Grenal, às 7 da noite. Dia 5 de março, a Inter e Aimoré. Dia 12 de março, Grêmio e Ipiranga. Também no mesmo dia 12 de março, Brasil e Juventude. Esses são os jogos que são só no Premiere. Então nós vamos... Fora que todos os jogos do interior, né, tipo Aimoré e São Luís, Novo Hamburgo e Brasil, que nem aqui, ó, União Frederiquense e Novo Hamburgo, Aimoré e Brasil, Ipiranga e São Luís,
São José e Guarani. Esses jogos vão ter transmissão do site do GERS, entendeu? Então é o jeito que a FGF achou de transmitir todos os jogos do Gauchão, beleza? Então é isso, é assim que vai funcionar o Gauchão. E claro, lembrando, né? Se for igual o ano passado a RBS transmitiu o jogo de ida de uma semifinal e o jogo da volta da outra. Não sei se vai ser assim também esse ano, provavelmente, né? Porque acontecem no mesmo fim de semana ali as semifinais, provavelmente. Mas lembrando que a RBS deve também transmitir a semifinal, e assim como Premiere e Sport TV. E ambas também vão transmitir a final, independente dos horários. Se a FGF vai chegar em um horário, por exemplo, ter que mudar o dia da final para um sábado, aí eu não sei. Até lá também não sei se o BBB ainda vai estar acontecendo, então tudo isso depende. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí para quem estava meio perdido. Os demais estaduais carioca, paulista, acredito que o mineiro também devem começar na quarta-feira, também devem começar nessa quarta-feira, dia 26, assim como vai começar a temporada 2022. Beleza? É isso aí, mas aqui vai ter conteúdo não só sobre o Gauchão, mas também sobre o Paulistão e sobre o Carioca e Mineiro, enfim, os demais estaduais, beleza? Daqui a um pouco começa a Copa do Nordeste também. E é isso então. Amanhã o Barcelona joga contra o Atlético Clube Bilbao. Então eu volto aqui amanhã pra falar sobre o jogo do Barça, o pré-jogo e o pós-jogo também, beleza? É isso aí, valeu. Bem, pessoal, só fiz ali uma pequena correção que na hora que eu tinha gravado não tinha percebido. Primeiro contra quarto e segundo contra terceiro. E também, se tu voltar um pouquinho lá, não chegar a falar no vídeo, mas as datas da final é dia 26 de março, dia 2 de abril, e as semifinais, né, vão ser primeiro num sábado e depois numa quarta, e as finais vão ser ambas no sábado. Vão ser em 2 sábados as 2 finais. E as datas das semis e da final eu coloquei um pouquinho mais atrás, só tu voltar ali no vídeo. Que eu tinha esquecido de falar na hora que eu tava gravando, só pra corrigir então. Valeu.